Olá, meus caros. Bom, no último vídeo nós falamos sobre grupo de processos e eu aqui lembrei que grupo de processos não é exatamente a mesma coisa que fases de processo. Embora exista uma certa similaridade, a gente não pode falar, por exemplo, que o grupo de processo de planejamento é a mesma coisa do que a fase de planejamento, que vem logo depois da fase de iniciação. Mas por quê? Porque o grupo de processo de planejamento tem processos que podem acontecer ao longo do projeto todo. Por exemplo, durante a própria fase de planejamento. Mas existem momentos que os projetos têm que ser definidos em fases, inclusive para você poder ter um acompanhamento melhor de como está o andamento do projeto como um todo. Essas fases podem ser fases que têm uma correlação com o conceito de projetos, como boas práticas do PMI. Você pode ter a fase, por exemplo, de início, juntamente com o planejamento. Ou você pode ter fases de acordo com a realidade da área de aplicação do seu projeto. Então, por exemplo, quem da área de TI, tecnologia da informação, vai saber lá os processos de cascata, requisitos, desenvolvimento, testes. Isso aqui pode ser executado em fases. Ou mesmo quem é da construção civil, pode ter lá a fase de arquitetura, construção, que também são fases. Então, essas fases dependem do seu projeto, mas é muito importante que existam fases, justamente para você poder saber em que ponto do projeto está com um pouquinho mais de confiabilidade e também ter a visibilidade melhor para o seu cliente, como está o estado e o status do seu projeto, para ter um controle mais interessante do projeto. Então, as fases, elas têm normalmente conceitos como os phase gates ou os phase exits, que são pontos para que você verifique realmente se aquela fase terminou ou não. Então, você vai dizer que aquela fase terminou quando aquele conjunto de elementos for entregue. O que são esses elementos? Normalmente, a gente trabalha em um projeto com elementos que são entregues, que são mensuráveis, palpáveis, de alguma forma. Não necessariamente física, mas, por exemplo, um arquivo de computador, que é o que a gente normalmente chama de gerenciamento de projeto de entregáveis, ou mais comumente, do inglês, os deliverables. Então, a gente tem aí um conjunto de deliverables, que é esperado para cada fase. Na verdade, a gente espera receber a cada fase um conjunto de deliverables. E aí você define que quando um certo conjunto aqui for entregue, essa fase está terminada. Normalmente, você tem aqui uma sequência de fases que não se sobrepõem. Você espera acabar uma fase para começar a outra. Você não vai começar a construir a casa antes de fechar o projeto. Não deveria, porque isso impacta em possíveis trabalhos. Mas às vezes o prazo está atrasado e você pode sim fazer esse tipo de análise. Isso é necessário optar por fazer uma sobreposição de fases. Isso existe em gerenciamento de projetos, embora a gente saiba que não é o mais recomendável, porque pode gerar retrabalho. Contudo, às vezes é necessário. Então, isso não é uma coisa. Mas gerenciar esse projeto não prevê isso. Prevê sim. Prevê como uma possibilidade de acelerar projetos, embora saiba que tem que ficar muito claro para todos os envolvidos que podem gerar retrabalhos. Então, vamos fechando por aqui por agora. A questão que a gente falou hoje foram as fases. Lembrem, existem fases, existe alguma sobreposição entre o conceito de fases e o grupo de processos, mas não são a mesma coisa. As fases têm início e fim determinados. Normalmente no projeto, as fases têm datas determinadas, são datas marco, para você falar se a fase inicial vai de tanto a tanto, a fase de planejamento de tanto a tanto, a fase de construção vai até tanto, a fase de testes, a fase de validação, enfim. Tem um conjunto de datas aí que são as datas marco. Tem um conjunto de deliverables que são os entregues, ou os entregáveis por cada fase. Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.